Gente, a cesta básica está mais cara em algumas cidades da região. Num momento como esse não é bom, né? Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Mônica Arruda. Balança. O valor da cesta básica no Vale do Paraíba caiu quase 1% em maio, comparando com o mês de abril. Para a gente entender melhor se isso é bom ou ruim, a gente vai conversar com o especialista em economia, o Bruno Frossá. Bruno, quando a gente fala em queda de preço, a gente pensa, poxa, é bom. Mas dessa vez não é bem assim? Exato. É bom porque significa que a gente consegue comprar mais com a mesma quantidade de dinheiro. Só que não é exatamente assim, porque basicamente a gente tem dois fatores que atrapalham muito. A questão do Covid, que impactou de uma maneira muito severa a questão do emprego na nossa região. Para você ter uma noção, 0,88 foi o quanto a gente regrediu em relação ao nível de preço dessa cesta básica, enquanto no país foi 0,38, ou seja, meio ponto a menos em relação à economia no país. Então, a gente foi muito mais impactado do que o resto do país. Isso não é legal, né? Agora, quando a gente fala, né, no preço da cesta, o que a gente pode destacar, já que a gente está aqui no supermercado, de item que teve queda, no caso? A maior parte dos itens teve uma queda importante, né? São 32 itens que compõem essa cesta, que é basicamente formada por itens de limpeza, higiene e alimentação. Agora, e só 8 itens que subiram, né? Os principais itens, obviamente, eles são puxados por itens de alimentação, né? Então, basicamente, a maior parte desses itens, eles abaixaram. Abaixaram por duas razões. Primeiro, porque as pessoas reduziram o interesse em comprar, porque como reduziu a quantidade de dinheiro disponível, as pessoas deixam de comprar. Mas o segundo aspecto é a gente teve uma safra muito boa da maior parte desses itens. É o caso, por exemplo, da cenoura. Cenoura, ela teve uma queda de 14% aproximadamente. Poxa, isso é muito bom. O tomate também caiu, né? O tomate também, o tomate que vinha sendo vilão há um certo tempo, também caiu. O feijão, que é um item que está presente na maior parte das casas de brasileiros, reduziu, né? Agora, houve alguns itens que aumentaram de maneira bastante expressiva. Impacta também no valor da batata? Impacta. A batata ela teve uma situação que é um pouco diferente. A batata ela teve uma safra com problemas. Então, choveu muito nas regiões produtoras. Por isso que a dona de casa, quando vai ao supermercado, começa a ver a batata mais feia, né? E com um preço mais caro, né? E o trigo, né? Porque a gente falou de produtos que dependem, né, de importação, enfim. O que acontece com ele? O trigo também, a gente importa ele muito da Argentina e da América do Norte, mas principalmente da Argentina aqui do lado. Na medida em que a gente tem esses problemas de fechamento de fronteira e o dólar subindo tanto quanto subiu, fica muito mais caro, né, esse produto, como impactou, por exemplo, o pãozinho na padaria. E para a dona de casa nesse momento, qual que é a dica? A gente tem que priorizar os alimentos, qual que é a tendência, né, para os próximos meses, já que a gente está num momento tão incerto, né? Quando a gente olha do ponto de vista da dona de casa, é uma situação muito boa, porque a gente está falando de 32 itens, sendo que 24 reduziram o preço. Isso deve continuar. Deve continuar, essa é a boa notícia. A má notícia é o fundamento disso continuar, porque basicamente a gente está falando de um aumento no desemprego e isso não é algo positivo para ninguém. Com certeza. Bruno, muito obrigada pelas informações. De nada. Eu volto aí com você no estúdio.